E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover e pergunta uma coisa: você já pensou em fazer um queijo vegetal na sua casa, mas não sabe nem por onde começar? Então, fica comigo que eu vou dar umas dicas para tirar você do zero. Esse é o ponto mais importante: sair do zero pro um. Tem até acho que na matemática dizem que a diferença do zero para o 1 é maior do que do um para qualquer outro número. Entendeu? Vou falar de novo, a diferença do zero para o 1 é maior do que do um para qualquer outro número. Por quê? Porque há um elemento do zero para o 1 que do um para qualquer outro número esse elemento já existe, que é a própria criação da coisa. Né? Então, quando você começa a fazer algo, sai do zero para o um, já é o melhor passo que poderia ter dado. Então, vamos ver se com essas dicas vocês conseguem começar então essa jornada para fazer os próprios queijos vegetais em casa. Bom, pelo menos acho que a maior trava de muitas das pessoas que já pensaram alguma vez em fazer um queijo vegetal está na dificuldade da coisa. Né? A maior trava é o pensamento de que é difícil. Mas difícil como? Né? O que vem a ser esse difícil? Será que é algo que é trabalhoso, talvez? Que as pessoas pensem que é trabalhoso? Bom, pode ser, mas pode não ser também. Né? Tem níveis de dificuldade para a gente enfrentar os queijos vegetais. Para começar a produzir, tem coisa que é mais fácil e vai ter coisa que é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhosa, vai precisar de algumas técnicas um pouco mais diferenciadas. Né? Então, obviamente, é interessante que a gente comece do mais fácil. Outro pensamento que às vezes pode surgir é que se a pessoa não sabe cozinhar, como que ela vai fazer, né, um queijo vegetal? Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, não necessariamente a gente vai precisar saber cozinhar, ser um exímio cozinheiro para que a gente faça os queijos vegetais. De maneira alguma. É possível que você nem saiba cozinhar direito e se aventure para os queijos vegetais e consiga ter um êxito muito grande. Então, essa questão de não saber cozinhar também, ela acaba por só impedir você de começar essa jornada. Agora, questão de ingredientes. Muitas vezes pensam que só vai sair um queijo vegetal com ingredientes e muitas vezes aqueles mais difíceis de serem encontrados. Também, muito pelo contrário. Não necessariamente a gente precisa desses ingredientes mais difíceis de serem encontrados, né, ou que tem alguns nomes meio estranhos até, para a gente poder fazer um queijo vegetal que fique muito bom. Na verdade, é possível fazer isso até com poucos ingredientes. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal que trata um pouco mais sobre essa questão dos ingredientes, né? Se é preciso muitos ingredientes para fazer um queijo vegetal ou não. Fica o convite para assistirem também. Então, sobre os ingredientes, é possível sim a gente fazer com poucos ingredientes, ingredientes bem acessíveis, tá? E acho que um outro elemento que muitas vezes acaba travando algumas pessoas acaba sendo a questão dos equipamentos. Ah, mas eu não tenho equipamento para fazer isso. E também, isso não é desculpa, porque muitas vezes as pessoas já têm um liquidificador ou já têm um mixer, um blender em casa, e isso tranquilamente é possível de usar para triturar uma castanha, para triturar uma semente, para triturar qualquer coisa que a gente vá fazer, usar como base para fazer um queijo vegetal. Né? Então, passadas essas dificuldades, né, e pelo menos sabendo que esses principais pontos que travam as pessoas, eles não são pontos impeditivos, então já podem se aventurar
em fazer os primeiros queijos vegetais, né? Agora, tem gente também que já começou a fazer alguns queijos vegetais, mas parou logo no início dessa jornada. E, de fato, porque tem alguns erros que a gente pode cometer nesse começo e que eles podem desestimular muito a gente ao ponto até de abandonar a coisa falando que isso não é para mim, né? Então não, eu gostaria muito que esse vídeo estimulasse vocês a voltar a produzir os seus queijos vegetais em casa, né? Então um dos principais erros, né, talvez o que mais gere desestímulos, é você começar com uma receita que traz alguma técnica um pouco mais avançada, né? Então é interessante começar pelo básico. É a mesma coisa, quando a gente começa a fazer comida em casa, qual que é a primeira comida que a gente começa a fazer? Macarrão com molho vermelho, não é? E por que isso? Porque é a coisa mais simples. É colocar o macarrão na água fervendo, esperar um pouco ali, depois correr, abrir uma lata de molho de tomate, colocar por cima e tá feita a coisa. Não é simples assim, né? É bem diferente de falar, nunca cozinhei, nunca fiz comida e tal, mas eu vou fazer uma massa folhada, porque eu gosto muito de croissant e eu vou fazer uma massa folhada. É meio complicado, né? Porque o nível de exigência para fazer uma massa folhada já é um pouco maior, né? Precisa ter já algumas técnicas aí para conseguir fazer uma massa folhada, né? Aquelas várias dobras e tal, espalhar bem, achar uma manteiga vegetal que de fato tenha, né, uma quantidade de gordura que possibilite fazer um croissant e tal. Então é um pouco mais difícil. Com os queijos vegetais é a mesma coisa, né? A gente não deve começar a fazer, o primeiro queijo vegetal que eu vou fazer vai ser aqueles tipo Roquefort. É mais complicado, não vou falar que é impossível, mas é um pouquinho mais complicado, né? Porque precisa ter um cuidado maior na maturação dele e tal. Esses queijos com mofo, né, o mofo branco ou o mofo azul, eles já precisam de uma técnica um pouco mais avançada. Então é interessante que a gente procure algumas receitas que elas sejam mais básicas, tá? Para a gente poder, então, não perder o estímulo logo de cara, né? Agora, tem também um outro erro que é muito comum a gente perceber, que é pensar que as receitas que estão na internet ou em alguns livros, né, são receitas infalíveis. E a verdade é que muitas dessas receitas elas têm sim a sua falibilidade, né? Elas são falíveis ou passíveis, né, de não ser exatamente o que está naquela foto, ou a gente ter marca de ingredientes diferentes que dá um resultado diferente. Alguma coisa é possível de acontecer para que essa receita não dê certo, tá? E é normal isso. A gente não precisa abandonar essa ideia logo no começo porque uma receita não deu certo no final ou uma segunda tentativa também não deu muito certo. Isso daí é uma questão de prática para inclusive a gente começar depois a hora que vê uma receita já saber, né, se é possível fazer um pequeno ajuste nessa receita, aumentar um pouquinho mais o ingrediente, diminuir um pouco mais um outro, né, compensar de algum lado alguma coisa. Então é possível a gente colocar o nosso toque na receita, mas isso vem um pouco com a prática, né? Então, para quem começa a fazer os queijos vegetais e está seguindo aí uma receita da internet e tal, é claro,
não se apavorem se a coisa não der certo logo no primeiro, tá? Então, essa questão das receitas é muito interessante a gente ligar isso com um outro elemento que é o do próprio conhecimento, né, de um próprio estudo nosso. Então, se a gente não tem uma técnica, um método, um estudo por trás disso, pode ser que a gente leve um tempo um pouco maior a gente progredir do que se a gente atrelasse a prática à teoria. Então, como dica para a gente fazer esses primeiros queijos vegetais, é buscar conhecimento. A gente ir atrás, ler sobre o assunto, achar alguma coisa, seja na internet ou seja em livros, e estudar. Isso daí é muito importante. Ou até alguns grupos que a gente pode fazer parte em Facebook, em coisas assim, ou próprio algumas contas de Instagram que trazem algum conteúdo um pouco mais voltado para a teoria. Isso é interessante de a gente seguir e estudar. Isso é importante. Depois, sempre a gente prezar por ingredientes de qualidade. Isso é uma coisa super importante. E com isso, não estou querendo dizer que vocês devem ir atrás só de ingredientes premium. Nada disso, que é caro, de maneira alguma. Na verdade, é só a gente ter um pouco mais de atenção na hora de escolher os produtos do que logo ir para o mais caro, tá? Normalmente, o que acontece? Se a gente preza por ingredientes mais frescos, ou seja, só se atentar na data de embalagem deles, na data de validade, se tem a data de embalagem, maravilha, quanto mais próximo da data de embalagem, quer dizer que mais fresco está o produto. Porque quando vem só com a data de validade, às vezes é difícil prever quando que aquilo foi embalado, ainda mais quando a gente está falando de castanhas, de sementes, de produtos assim, muitas vezes o produto está dentro da validade, mas talvez se ele não foi bem acondicionado ou teve uma exposição ao sol por muito tempo, enfim, tem vários fatores do próprio ambiente que pode reduzir um pouco a qualidade dele, ainda que ele esteja ainda bom para comer, dentro do prazo da validade. Mas quando a gente pega uma amêndoa, por exemplo, que ela está próximo de vencer, e uma jovem, vamos dizer assim, que foi acabada de embalar, é possível a gente perceber a diferença. Quando a gente pega uma amêndoa e prova e vê que ela tem ainda uma crocância, maravilha, estamos falando de um ingrediente bom. É diferente de uma amêndoa que a hora que você vai mastigar ela, você quase amassa aquela amêndoa, ela está já um pouco mais mole, ter perdido essa crocância, que é sinal de produto fresco, tá? E também a própria cor dos alimentos, eles também mostram alguma coisa, principalmente em relação à oxidação. Então, a coloração dá esse indício. Muitas vezes eles vão escurecendo conforme eles vão se oxidando. Se eu pego para esse exemplo da amêndoa, as amêndoas, quando elas estão sem a casca e já compra ela amêndoa pelada, elas são brancas. Se elas estão um pouco oxidadas, elas já começam a entrar na matiz amarela. E é bom a gente evitar isso. Tá? Evitar isso e ir para uma outra marca, outra coisa, ou também outro supermercado, outro mercado, enfim. Não precisamos comprar naquela hora exatamente, precisa fazer daquela forma. A gente precisa ter esse tempo também.
né, de encontrar os ingredientes, é claro. Agora, feito isso, a gente precisa praticar, tá? Praticar, persistir, porque pode ser que eventualmente a gente dê alguns tropeços, né? Faz uma receita, não ficou tão legal e tal, alguma coisa assim, né? Mas como aprender a andar, né? Já perceberam que a gente não se lembra como a gente começou a andar, mas quando a gente vê algum bebê que está ensaiando os seus primeiros passos, vão cair. E se na primeira queda falar, não quero mais, não vai andar nunca, né? Porque é só da prática e da persistência, né? Vai ter tombo, mas é nessa prática que vão passar a ter o aprendizado. Então, com os queijos vegetais é a mesma coisa, a gente precisa fazer, produzir, né? E isso daí, com a prática, a gente consegue chegar à perfeição, ou perto dela pelo menos, né? Perfeição não vamos chegar, mas próximo, de repente, é possível. E uma dica, então, de qual, né, depois de tudo isso, qual receita que eu sigo, ou qual tipo de queijo que é menos complicado para fazer, que dá para fazer no liquidificador ou no mixer que eu tenho em casa, como é que é? Poucos ingredientes, cadê a receita para isso? Bom, a receita, como eu disse, a internet está cheia dessas coisas. O que eu posso aqui é dar algumas dicas para vocês chegarem nessa receita daí. É difícil eu passar uma receita agora, mas eu posso colocar os ingredientes possíveis para vocês chegarem nisso daí. Então, primeira coisa, dentro dessa escala de dificuldade dos queijos vegetais, né, que eventualmente exista, os queijos mais cremosos, eles são menos complicados de fazer, ou seja, eles são mais fáceis, tá? E isso, principalmente pela própria questão da textura. Porque quando a gente pensa um queijo vegetal, e se a gente quer um queijo vegetal mais firme, o que vai acontecer ali? A gente está pensando na estrutura dele e que ele não se abra, claro, né? Por isso que ele é um pouco mais firme, mas o que dá essa firmeza é principalmente a quantidade de água que está ali dentro. Quanto mais água tiver, mais cremoso ele vai ficar, tá? Quanto menos água tiver, mais firme ele vai ficar. Então, por que um queijo cremoso, né, para passar no pão, para um queijo de barrar, ele acaba sendo mais fácil? Porque no começo a gente ainda não tem tamanha precisão em relação à quantidade de água que o nosso liquidificador, o nosso mixer, o nosso blender, ele precisa para triturar uma castanha, por exemplo, tá? Bom, então para essa receita que vocês vão fazer, vocês vão escolher uma base, o que tiver próximo aí, uma semente de girassol, amêndoa, nozes, ou enfim, qualquer castanha, coisa assim. É interessante deixar de molho da noite para o dia, porque aí a gente tem duas funções principalmente. Primeiro, vai hidratar um pouco essa castanha, deixando ela mais suscetível para ser triturada, tá? E ter um resultado final um pouco mais cremoso. E também a gente consegue eliminar alguns antinutrientes, né? Quando a gente deixa de molho, alguns antinutrientes eles ficam pela água. Então, no final das contas, a gente vai ter um valor nutricional um pouco mais alto no nosso produto final. Bom, então vamos escolher uma castanha aí. Se me perguntassem qual castanha sugeriria, para mim a castanha de caju, para mim não só para mim, né? Para mim e para mais muita gente que faz queijos vegetais, a castanha de caju ela acaba sendo a mais escolhida,
porque ela tem uma neutralidade um pouco maior, né? Mais neutra em termos de sabor, não tem sabor tão acentuado como uma macadâmia, por exemplo, já vai ser possível perceber um pouco esse gosto, ou das nozes também fica ali, avelã também vai ficar um pouco desse gosto, tá? A castanha de caju ela é um pouco mais neutra. Fora essa questão do sabor, a castanha de caju ela tem um equilíbrio muito interessante entre o carboidrato, a gordura e a proteína. E isso daí dá uma estrutura e uma textura final bem interessante. A gente não precisa colocar outros ingredientes para compensar um pouco isso. Tá? Então a castanha de caju está meio que pronta já nesse equilíbrio desses macronutrientes. E depois que ela fique de molho, vai escorrer isso, lavar essa castanha e ela vai para o liquidificador, para o blender, e com isso a gente vai triturar essa castanha com um pouco de água. Tá? Essa água que a gente coloca, água filtrada, livre de cloro, né? Senão também é possível que a gente fique com gosto de cloro nesse produto final, a gente não quer. Mas essa água é interessante que a gente vá adicionando aos poucos. Tá? Dificilmente a gente vai adicionar um pouco de água, ligar esse liquidificador e ele vai bater tranquilamente como se fosse um suco. Tá? Não vai acontecer isso. Então, é adicionar um pouco, bater, a hora que a hélice começar a querer girar em falso, para com uma espátula, né, uma colher de pau, alguma coisa assim, raspa essas bordas, liga de novo. Se vê que está muito seco, coloca um pouco mais de água e vai, até perceber que está ficando cremoso a coisa. Né? E daí atingiu a cremosidade desejada, aquilo ali está pronto. Então é basicamente castanha e água triturada. Agora, a gente precisa acrescentar alguns elementos de sabor. Tá? Então, primeiro, para que isso seja um queijo vegetal cremoso, para a gente passar no pão ou alguma coisa assim, normalmente os queijos eles passam pelo processo de fermentação e alguns ácidos são criados ali. De início, eu nem indico querer fermentar alguma coisa, porque a gente precisa ter alguma atenção para a fermentação acontecer. Tá? Isso daí podemos conversar até num outro momento. Mas uma coisa que a gente pode usar para reduzir o pH e a gente sentir um toquezinho de acidez é usar o ácido cítrico ou o ácido acético. O ácido cítrico ele está presente em frutas cítricas, né? Laranja, o limão, toranja, esse tipo de coisa. A gente usa normalmente o limão porque ele tem uma concentração maior de ácido cítrico, então possibilita um uso menor. Então a gente coloca menos quantidade desse ácido cítrico, ou desse limão no caso, do que precisaria de uma laranja. E a laranja, dependendo da laranja, ela está mais doce, ela vai trazer o gosto da laranja. Né? Então por isso que é interessante a gente usar o limão, para acidificar um pouco o meio. Agora, o quanto que eu uso do limão? Também não vai colocar, sei lá, 3 colheres no limão inteiro, não precisa ser isso. A tampinha do limão, espremer um pouco ali, já é suficiente. E o mais importante é que quando a gente esteja fazendo, a gente esteja provando aquilo com certa constância, justamente para a gente não passar do ponto em algum ingrediente. Tá? Por exemplo, a hora que vai adicionar o sal. Se a gente está utilizando uns 200 gramas de castanha, a gente vai começar com meia colher de chá de sal e ver, e depois prova, né? Triturando, está triturando ali, prova.
tá, não tem tanto sal, então coloca um pouquinho mais, prova. Tá quase, mais um pouquinho, prova. Agora chegou, maravilha. E com o limão a mesma coisa, é só dar uma apertada ali, uma espremida no limão, caiu algumas gotas ali e pronto. Eu não estou nem falando de meio limão inteiro bem espremido, tá? É uma metade mal espremida ainda, tá? Não precisa encher aquilo de limão não, porque o limão, além dele trazer essa acidez e dar esse gostinho um pouquinho mais azedo, ele funciona como um conservante. Então, aquele processo de oxidação que eu tinha falado um pouco antes, né, que os alimentos eles passam a mudar de cor um pouco, com o limão isso daí se atrasa. O limão ele tem esse efeito antioxidante, por isso que ele é um conservante também. A gente identifica o limão como um conservante natural, claro. Então, por isso que é interessante a gente usar o limão, tanto pela acidez quanto pelo poder antioxidante dele. O sal, como eu já falei, e a partir daí, a criatividade é de vocês, tá? Porque é possível temperar isso com o que a gente quiser. Normalmente, quando a gente vai para o mercado e vai querer comprar algum creme para passar no pão, né? É fácil de a gente identificar que seja um sabor original, né? Que não tenha tanto tempero, mas a diversidade que tem de coisas, dessas pastinhas temperadas, é muito maior do que uma pasta não temperada, né? Então, com isso, a criatividade corre solta, porque podem ir para o caminho das ervas, por exemplo, e aí usar uma mistura, colocar orégano, salsinha, tomilho, juntar as ervas que vocês mais gostam, e podem ser ervas secas, tá? Até nesse momento preferível que seja ervas secas, ou a fresca também vai dar muito certo. Essas ervas frescas, normalmente a gente vai ter que usar um pouquinho mais do que as secas, né? As secas elas têm uma concentração de sabor um pouco maior. E o interessante do uso da erva fresca é que ela pode dar uma cor mais esverdeada para esse queijo cremoso que a gente vai fazer, né? Então é interessante ver essa cor. Agora, por outro lado, a gente pode ir para as especiarias também, usar uma páprica, por exemplo, né? Uma páprica defumada, ou, enfim, mostarda em pó, feno-grego, o que quer que seja. E aí vai do gosto realmente de cada um para compor esse queijo cremoso. Então, quando a gente fala de queijos vegetais, eu acho que até assim, o universo de possibilidades para a gente fazer esses queijos vegetais é muito maior do que queijos tradicionais até, imagino eu, né? Porque os queijos tradicionais eles vão trabalhar com uma base de leite, né? Seja de vaca, de cabra, de ovelha e pronto. Agora, para os queijos vegetais, a infinidade de bases que a gente pode usar, que estão ali nas castanhas, nas sementes, nas oleaginosas, né, leguminosas, é muito grande isso. É possível até, em vez da castanha, por exemplo, usar o feijão branco, né? Cozinha um pouco o feijão branco e depois vai triturar ele com pouca coisa de água e adicionar esses elementos. No feijão branco, por exemplo, pode usar um pouco de óleo de coco, ou óleo vegetal, pouca coisa de óleo vegetal, só para criar um pouco essa textura que vem com a gordura, né? Coisa que ficaria meio em falta se fosse só o feijão mesmo, porque ele é um alimento que ele é mais rico em proteína. Então, lembra que eu falei que a castanha de caju ela é mais balanceada nos macronutrientes? O feijão ele já avança um pouco mais
para as proteínas e carboidrato, um pouco de carboidrato também, mas a questão da gordura ela fica um pouco em a ver, né? Então, só para resumir essa ideia para vocês partirem para um queijo cremoso para passar no pão, é uma castanha demolhada da noite para o dia, que ela vai ser escorrida, lavada, triturada com água suficiente para transformar isso num creme e adicionado ali um pouco, né, um pouco de limão espremido, sal e depois os temperos que vocês quiserem. E aí deem asas à imaginação de vocês. Espero que isso resulte em alguma prova prática e depois vocês me contam qual foi o resultado disso. Até mais.